Olá, fique de olho, porque uma grande mudança na legislação tributária brasileira, que começa a valer em 2026, pode impactar de forma direta o futuro de um patrimônio mantido fora do país. Hoje, a gente vai entender como o Imposto sobre Heranças e Doações, o famoso ITCM, se expandiu e, mais importante, como um conflito entre essa nova lei e tratados internacionais que o Brasil já tem pode ser a chave para proteger esse legado. Pois é. Essa frase aqui, ela resume bem a nova realidade para quem tem ativos internacionais. A questão não é mais se o fisco vai alcançar o patrimônio que está lá fora, mas sim como ele pretende fazer isso e, o ponto crucial, quais são as defesas legais que existem contra essa nova investida. Então, para começar, vamos entender o que mudou de fato. A reforma tributária, por meio de uma nova lei complementar, basicamente esticou os braços do fisco para muito além das fronteiras do Brasil, mirando em patrimônios que, até então, estavam sob as regras de outras jurisdições. Aqui não tem muito mistério, né? O objetivo do governo é bem claro: arrecadar mais sobre heranças e doações, não importa onde os bens estejam. E isso inclui alcançar estruturas que são mais complexas, como os trusts, para todo mundo que mora aqui no Brasil. Isso, claro, cria um cenário cheio de novos desafios para o planejamento sucessório. Tá, mas qual é o alvo principal dessa nova legislação? A mira parece estar bem apontada para estruturas muito específicas, como os trusts, que são ferramentas super comuns para proteção e sucessão de patrimônio lá fora. Gente, o que a gente vê aqui é uma verdadeira virada de chave. É a primeira vez que a lei brasileira fala abertamente sobre trusts estrangeiros. Para quem não está familiarizado, um trust é uma estrutura onde se transfere bens para um administrador, o chamado trustee, que vai gerenciar tudo em nome dos beneficiários. Ao citar os trusts diretamente, a lei ataca uma das ferramentas de planejamento internacional mais utilizadas no mundo. Só que essa nova lei não joga sozinha no tabuleiro. Na verdade, ela entra em rota de colisão direta com acordos internacionais que o Brasil assinou há anos. E isso cria um impasse gigantesco. Afinal, o que vale mais? É essa batalha legal que a gente vai explorar agora. E essa imagem ilustra perfeitamente esse cabo de guerra jurídico. De um lado, a gente tem a lei nova aqui do Brasil, puxando a corda para tributar, e do outro, os tratados internacionais, que já existem há um tempão, puxando para o lado oposto, para evitar justamente essa cobrança em dobro sobre os mesmos bens. E aí fica a grande pergunta, né? Quem é que leva a melhor nessa disputa? Uma lei que é mais nova e geral, ou um tratado que é mais antigo, mas muito mais específico? A resposta para isso, felizmente, já foi sinalizada numa decisão fundamental do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Agora sim, a gente chega no ponto central da nossa análise, essa decisão-chave do STJ. Vamos entender o precedente que ela criou e como ele pode se transformar na base de uma defesa muito sólida contra essa nova tributação. Olha esse número, recurso especial 1.161.467. É importante guardar esse caso porque, mesmo não sendo sobre o ITCMD em si, ele criou uma regra de ouro para resolver esses conflitos entre uma lei interna e uma lei internacional. E a base da decisão do STJ foi esse conceito aqui, o princípio da especialidade. É um nome técnico, mas a ideia é bem simples. É basicamente uma regra de desempate para quando duas leis parecem dizer coisas diferentes. Para entender melhor, vamos pensar numa estrada. A nova lei interna seria o limite de velocidade geral da rodovia, sabe? Tipo 100 por hora na estrada inteira. Já o tratado internacional seria uma placa de obras na pista 60 por hora. Naquele trecho específico das obras, o que vale? A placa, a regra especial. É exatamente essa a lógica que o STJ usou. E olha só que poderoso este trecho do voto do STJ. A antinomia resolve-se pela regra da especialidade, ainda que a normatização interna seja posterior à internacional. O que isso quer dizer em bom português? Que o conflito se resolve a favor da regra especial, que é o tratado, mesmo que a lei brasileira seja mais recente. Isso é um argumento jurídico com um peso gigantesco. Ok, então, com essa decisão do STJ em mãos, como é que isso vira uma defesa na prática? E, principalmente, por que tem tanta urgência em começar a planejar agora? Com base nesse precedente, a estratégia de defesa fica muito clara, quase um passo a passo. Primeiro, verificar se existe um tratado entre o Brasil e o país onde os bens estão. Segundo, é preciso mergulhar nas cláusulas desse acordo para ver o que ele diz sobre heranças. E, por fim, o terceiro passo: usar justamente esse caso da STJ como base para argumentar que o tratado específico tem que prevalecer sobre a lei geral. O recado principal aqui é o seguinte: ficar parado, esperando para ver o que acontece é uma aposta muito arriscada.
Essa área cinzenta da lei significa que um planejamento sucessório proativo deixou de ser apenas uma boa ideia e passou a ser algo absolutamente essencial. Então a questão que fica no ar é essa. Um patrimônio que está lá fora hoje. Ele está protegido pela nova lei interna ou por um tratado internacional? A resposta para essa pergunta vai definir a segurança de todo um legado. E num cenário que está em plena transformação, a única certeza é que a inação pode sair muito caro. A hora de se planejar é exatamente agora.